As consequências negativas da banalização do conceito de hater speech. Meu nome é Marta Catarina, eu faço parte do laboratório John Rawls e hoje eu vou apresentar um artigo que foi aprovado e apresentado no 25º Congresso Nacional do CONPED em Curitiba no ano de 2016. O título do trabalho é Liberdade de Expressão e o problema da banalização do conceito de hater speech, que foi escrito pelo Orlando Sampaio de Almeida, que é mestrando pela Universidade Federal de Sergipe. O presente artigo ele busca analisar a tensão entre o conceito de liberdade de expressão e o hater speech, principalmente no que concerne à falta de parâmetros que delimitem esse conceito, uma vez que essa carência de contornos seguros para a questão do discurso de ódio traz consequências negativas para a sociedade, principalmente na visão do autor em relação ao pluralismo democrático e à autonomia individual. O método utilizado é o método dedutivo, realizado através de pesquisa doutrinária no direito constitucional e no direito processual penal, e após isso ele faz uma abordagem dialética criando comparações entre doutrina e jurisprudência. A justificativa do tema, ela se dá em relação da atualidade do mesmo e principalmente pelas consequências danosas, justamente por não estar discutindo, não se está realizando debates construtivos em relação ao discurso de ódio. O primeiro ponto do autor a ser abordado nesse artigo fala sobre a liberdade de expressão e o pluralismo democrático no ordenamento constitucional brasileiro. Ele começa falando que a liberdade de expressão ela não é um fim em si mesmo, porque ela transcende simplesmente a expressão do pensamento humano, uma vez que ela é meio para que se efetive outros direitos e garantias fundamentais. Sendo assim, assegurar a liberdade de expressão é assegurar o próprio regime democrático, uma vez que ela permite o livre fluxo de ideias na sociedade, criando um ambiente perfeito para tomada de decisões da coletividade. Além disso, assegura também a própria dignidade humana, no sentido de possibilitar que as pessoas possam externar suas ideias, suas preferências, suas visões de mundo. E num outro ponto também, a liberdade de expressão vista pelo autor como o caminho para a busca pela verdade, porque uma vez que se tem esse espaço de contribuição de ideias e debates, pode-se criar confrontos e se alcançar o que é o mais próximo da realidade possível. Então é importante dizer que a liberdade de expressão é um dos direitos mais caros para a sociedade, na verdade para a humanidade, uma vez que durante muitos momentos da história ela foi alvo de restrições. Então, a forma como ela é tratada na Constituição de 88 não é a mero acaso, ela é blindada justamente para poder garantir a manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, cabe salientar que, ainda que a liberdade de expressão seja blindada, ela não é um direito absoluto, justamente pelo fato de a forma dela poder atingir outros direitos e garantias fundamentais. Então, no artigo 5º na Constituição, existe a vedação ao anonimato, de forma a garantir que não sejam atingidos outros direitos fundamentais, como a liberdade religiosa ou a discriminação racial ou étnica. Todavia, o autor dá uma ênfase maior à questão da liberdade de expressão como instrumento de efetivação para o regime democrático, uma vez que ela está ligada diretamente ao pluralismo democrático. Ele trata o pluralismo democrático como uma forma interligada ao pluralismo político, e ele aborda essa palavra pluralismo dentro da Constituição, onde ela vai ocorrer duas vezes. A primeira está ligada literalmente ao pluralismo político como sendo fundamento para a República Federativa do Brasil. No outro, o pluralismo de ideias, como sendo o princípio fundamental para o ensino. Os dois estão topograficamente em locais distintos, mas expressam a mesma ideia, que é justamente criar um ambiente de construção de opiniões opostas. Ou seja, o pluralismo político ele é diferente do pluripartidarismo. O pluralismo político fala a respeito da coexistência de opiniões dispares, enquanto o pluripartidarismo vai falar a respeito de
da existência de mais de um partido político. Então, a liberdade de expressão ela vai tratar de um instrumento imprescindível para a concretização desse pluralismo político, já que é através da exteriorização do pensamento humano que alcançamos um patamar de debate em que todos possam ser ouvidos. No entanto, há de se pensar que essa liberdade de expressão ela deve ser realizada de maneira respeitosa, de uma forma que se leve em consideração o princípio da isonomia, tendo no sentido de se inadmitir condutas discriminatórias que visem hostilizar o outro e a sua forma de pensar. E nessa correlação entre pluralismo político e a liberdade de expressão que entra a questão do hater speech, onde o autor vai tratar sobre o discurso de ódio e sua configuração no direito brasileiro. Nesse tópico, ele busca traçar contornos ao que seria o hater speech, como é chamado no direito comparado, e no Brasil é o chamado discurso de ódio, expondo suas nuances gerais e trazendo também uma questão das jurisprudências internacionais e após a jurisprudência brasileira. De forma genérica, na visão do autor, o discurso de ódio se trata da exposição de ideias que incentivam a discriminação racial, social ou religiosa em relação a determinados grupos, em regra minoritários. No direito comparado, ele faz remissão a duas realidades que são as mais aclamadas pela doutrina. Uma nos Estados Unidos e a outra é alemã. Isso porque as duas são completamente distintas. Nos Estados Unidos, ele traz o caso de um líder da Ku Klux Klan que, no estado de Ohio, promoveu uma reunião de adeptos do seu grupo, chamando inclusive a mídia, e nesse momento ele realizou filmagens onde foram ouvidos os mais diversos dizeres de cunho discriminatório contra negros e judeus. Esse caso foi parar na Suprema Corte americana e a Suprema Corte americana se limitou a afirmar que vedações ao hater speech seriam inconstitucionais. Sendo assim, no entendimento da Suprema Corte americana, o Estado deve, em regra, se abster de interferir na proliferação de ideias na sociedade. No caso, na jurisprudência alemã, foi tratado de forma diferente. O caso se deu num julgado que se referia à realização de um congresso condicionado à autorização do poder público, onde foi chamado um historiador adepto à teoria revisionista. E esse historiador entenderia que o holocausto nazista não haveria ocorrido. Nesse sentido, a Corte Constitucional Alemã refutou essa ideia e negou essa situação, falando que não haveria necessidade de se levantar esse debate público, uma vez que negar fatos comprovados seria o mesmo que desrespeitar a identidade judaica. Então, se vê notariamente a diferença entre a tratativa da liberdade de expressão nos Estados Unidos e na Alemanha. No Brasil, são poucos os trabalhos acerca desse discurso de ódio, enquanto que temos muitas situações ocorrendo na sociedade. A situação a qual a todo momento o Poder Judiciário ele é instigado a estar dando soluções a questões direcionadas ao conceito de hater speech. No entanto, justamente por não haver contornos direcionados ao que seria o discurso de ódio, tem-se uma banalização e uma judicialização do que seria ou não veto à liberdade de expressão em relação ao discurso de ódio. A jurisprudência trazida aqui, de um dos casos, se dá também em relação a uma teoria revisionista de um autor no Rio Grande do Sul que escreveu e publicou uma obra chamada Holocausto Judeu-Alemão, nos bastidores da mentira do século. Nesse caso, o autor foi denunciado criminalmente pela prática de racismo contra a comunidade judaica. O STF surgiram entendimentos distintos por parte dos ministros, principalmente concernente ao choque entre a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana. Nesse momento, nesse caso específico, o STF concluiu que o direito à liberdade de expressão não autoriza a veiculação de discursos intolerantes e discriminatórios. No entanto, por mais que essa decisão tenha sido notável, não passou de um caso isolado. E situação similar a essa pode ser abordada de uma forma completamente diferente, justamente pela carência de contornos seguros ao que seria o hater speech. Aí ele traz um outro exemplo diferente de uma outra jurisprudência brasileira. No caso da Escola de Samba Unidos do Viradouro, no desfile que ocorreu em 2008. A escola construiu um carro alegórico
que seria caracterizado o Holocausto nazista por meio da exposição de esculturas de cadáveres. Caso em que uma magistrada asseverou que o carnaval não deveria servir de palco para cultuar o ódio. Nesse caso, se demonstra arbitrariedade, uma vez que ela presumiu que aquilo ali seria um discurso de ódio. Então, você pode perceber que justamente a falta de parâmetros seguros para se tratar do que seria o hate speech permite que o judiciário brasileiro aborde de uma forma completamente diferente. Então, se põe em risco a situação da própria liberdade de expressão. Então, no último ponto, o autor vem a tratar das consequências da banalização do conceito de hate speech. Para o autor, a banalização do conceito de hate speech faz transparecer ódio potencial em uma infinidade de manifestações do pensamento. Uma vez que você não sabe o que é hate speech, o discurso de ódio pode ser entendido por uma pessoa como qualquer coisa. Qualquer coisa que você falar pode ser entendido como um discurso de ódio, justamente por não existir um contorno que segura ele. E nesse sentido, o Estado jamais deve privar as instâncias públicas de um debate produtivo, justamente pela questão do pluralismo político, democrático aqui abordado. Porque uma vez que você não tem contornos certos ao que seria o hate speech, você estaria amordaçando as pessoas de estarem trazendo suas opiniões para o debate público, que é o momento em que a sociedade cresce e se fomenta um ambiente adequado para a tomada de decisão da coletividade. Então, tem duas questões aqui, justamente dessa carência do judiciário não definir o que seria o discurso de ódio, que é o cuidado ao pluralismo político, e também não se pode, ao mesmo tempo, se atingir a autonomia individual, permitindo que o judiciário trate como quiser o que seria ou não o conceito de discurso de ódio.